Muito obrigado pela oração inicial. Como mencionei, hoje vamos cobrir ou continuar com o estudo no livro do Apocalipse e vamos hoje estudar a carta à igreja em Esmirna. Vamos estudar essa carta. Mas antes disso, quero dar uma revisão breve do que já falámos nos dias anteriores, só para ficar bem claro tudo direitinho. Como mencionamos, cada uma das 7 igrejas na Ásia tinha as suas características dessa era que Jesus Cristo usou para dar promessas e avisos à Igreja de Deus através das eras. Por isso, através das eras, Deus usou a situação da igreja naquela idade, naqueles anos apostólicos e pouco depois dos apóstolos, durante esses primeiros, digamos assim, 100 ou 200 anos, usou isso como lições que demonstra fases da igreja durante os anos que se seguiram até hoje em dia. E assim, Jesus Cristo usou as situações dessas igrejas nessa era, que existiam, por exemplo, em Éfeso, ou em Esmirna, ou em Pérgamo, e assim pelas outras, usou essas situações locais dessa idade, desses primeiros séculos, para demonstrar exemplos que haveriam de acontecer nos anos adiante na igreja. Essas promessas e avisos também são aplicáveis a nós. Isto é, a Bíblia, em cada uma, quando essa carta, uma dessas igrejas, qualquer uma dessas igrejas, no último versículo dessa carta para essa igreja, descreve e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso quer dizer que é aplicável a nós também. Por isso vemos aqui 3 coisas. A igreja, como era nesse período, a igreja como se desenvolveu nos séculos seguintes, e nós precisamos de observar estas atitudes, estes princípios, porque nós podemos ter uma destas atitudes nós individualmente, por isso precisamos ter cuidado com isso. Como vimos, ao vencedor em Éfeso, foi-lhe prometido alimentar-se da árvore da vida, Apocalipse 2, versículo 7, pois mantiveram-se fiéis à doutrina. Isto foi o ponto importante daquela que era típico da congregação em Éfeso, mas que foi um princípio que foi aplicável à igreja durante os primeiros séculos após os apóstolos. Porquê? Porque tinham sido bem ensinados pelos apóstolos e durante esses primeiros anos ficaram fiéis à doutrina e rejeitaram pessoas que vieram com as suas ideias gnósticas, por exemplo, como os nicolaítas, ou outros, como lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, referimos isto noutra lição anterior, essas contradições do saber, essas ideias de sabedoria, de conhecimento, desta soberba do conhecimento. E essa primeira congregação de Éfeso rejeitou essas doutrinas falsas, essas ideias gnósticas. Mas, por outro lado, foram avisados para não perderem o primeiro amor. Ora, o primeiro amor é o que, e geralmente, quando muitas pessoas vêm para a igreja, nos primeiros anos estão na igreja, estão muito entusiasmadas, têm este fervor, entusiasmo inicial que estão na igreja, mas conforme os anos vão passando, isso vai-se esfriando. Vai-se esfriando, já não é assim uma coisa tão excitante, olha, já conhecemos isto há muito tempo, e vão perdendo este entusiasmo e a prática das primeiras obras. Ora, esta primeira fase da igreja, dizemos que possivelmente foi durante os primeiros 3 séculos, primeiro século até ao início dos anos 300. Ora, estas datas que eu estou a dar a vocês, quando eu digo foi possivelmente até os anos 300, não estou a afirmar que foi
de facto isso, porque não posso provar da Bíblia essas datas. Estou a dar simplesmente uma possibilidade de ideia visto aos frutos que têm acontecido pelas igrejas durante os anos, que estas datas são possivelmente as datas destas igrejas. Por isso, esta primeira igreja de Éfeso foi durante o período dos apóstolos, a igreja de Deus durante o período dos apóstolos, até cerca dos anos de 300 da era corrente, ou isto é, depois de Cristo. Por isso, vê-se que este amor pela verdade tornou-se superficial. Isto quer dizer que este entusiasmo dos primeiros anos, com o tempo, se tornou rotina. E isto é um aviso para nós. É semelhante ao que lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque não acolheram o amor da verdade. Não se agarraram ao amor da verdade. Não mantiveram bem apertados ao amor da verdade. Isto deixaram assim sair das mãos, digamos assim. E isto é um ponto que precisamos ter cuidado, todos nós. Por isso é que diz, os irmãos todos, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque todos nós temos que ter cuidado. Porque a influência de Satanás atraiu a eles e atrai a nós, como membros da Igreja de Deus hoje em dia, para voltarmos para o mundão depois de estarmos na igreja por vários anos. Uma pessoa começa a ficar desencorajada e coisa assim, e vai se afastando com os anos passam. Quantas pessoas eu tenho visto isto acontecer? Algumas demoram muitos anos, outras simplesmente um ano depois já estão afastadas. Já aquele entusiasmo foi muito superficial. E por isso precisamos ter cuidado com isso. Ora, uma das coisas que vimos que afetou a igreja na era primitiva, sim, inicialmente foi os judeus, mas o que realmente afetou a igreja, tem afetado através destes anos até hoje, tem sido as ideias pagãs que se filtraram pela igreja. Ideias pagãs que se filtraram pela igreja. E como é que se infiltraram pela igreja? Através deste ensino que hoje em dia é conhecido como gnosticismo. O gnosticismo. E por isso queremos falar um bocadinho acerca deste gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento, que significa sabedoria, que significa estas ideias intelectuais que eu tenho, que pessoas têm, que pensam, olha, eu sei isto melhor que outros. Precisamos ter cuidado com este intelectualismo. Ora, uma parte do material sobre o gnosticismo que eu estou a abordar, eu usei de um livro chamado Primitive Christianity in Crisis. Foi um livro por um senhor Ellen Knight, perdão. Deixa-me cá buscar esse livro para mostrar a vocês. Foi este livro aqui, Primitive Christianity in Crisis, é o cristianismo primitivo numa crise, por um escritor chamado Ellen Knight. Este livro tem mais de 420 páginas, é um livro bem profundo acerca do que se passou na igreja primitiva, isto é, na igreja inicial apostólica. Um livro muito interessante para ler. Mas, como estava a dizer, o gnosticismo não é um ensino específico. Todos os gnosticistas não são assim, ou não são assado, ou não são desta outra maneira. São pessoas com ideias e têm as suas teorias, e cada um tem as suas teorias diferentes. E por isso é uma coleção de ensinamentos que essencialmente eram uma adaptação, era uma alteração, era uma modernização, digamos assim, da religião helenística pagã que vinha da Babilônia, dos anos da Torre de Babel. Isto tudo começou muitos anos atrás, pouco depois de Noé, e essas ideias já vinham antes.
do dilúvio, porque simplesmente trouxeram essas ideias pagãs, ou digamos, do diabo. E essas ideias foram adaptadas, modificadas e introduzidas para o cristianismo. E isso então se chama o gnosticismo. Sim, podemos dizer é um sincretismo, mas o gnosticismo é esta maneira de usar estes pensamentos, estes raciocínios humanos e chegar a certas conclusões, baseado em conhecimento, em sabedoria. Eu sei mais do que tu, digamos assim. Por isso, o gnosticismo começou ou infiltrou-se para dentro da Igreja já no primeiro século. E por isso isto é muito importante nós tomarmos atenção a este princípio, porque o gnosticismo já se infiltrou na Igreja desde o primeiro século. Isto é que é o ponto importante como a Igreja cristã se desviou do verdadeiro cristianismo para ser o que é hoje um cristianismo com ideias pagãs. E por isso é importante vermos como isto afetou a Igreja, e então vemos aqui desde o início da primeira Igreja aqui, vemos esta influência. Por isso é que vimos na carta aos Éfesos que eles rejeitaram isto, rejeitaram este gnosticismo, particularmente de uma seita chamada dos Nicolaitas. Mas houve outras seitas, como eu disse há pouco. Ora, esse gnosticismo inicial é o que eles chamam o proto-gnosticismo, lá como o prototipo, quer dizer, aquele primeiro inicial gnosticismo. Lá para o fim do primeiro século, vemos aqui, porque os Éfesos rejeitaram estes proto-gnosticistas, estas ideias originais que estavam a infiltrar na Igreja. Os membros da Igreja de Éfesos rejeitaram isso. E por isso essas pessoas saíram da Igreja, deixaram a Igreja. Mas o que fizeram é fundaram as suas próprias igrejas independentes. Fundaram os seus próprios movimentos independentes. Foi como isto veio a desenvolver-se. E por isso, uma vez mais, não existe um corpo único de doutrina gnóstica. Existem dezenas de ideias ou de seitas individuais, cada uma oferecendo as suas próprias ideias conflitantes sobre, por exemplo, a queda do homem, o que espiritualidade significa e particularmente, um ponto importante deles é de libertar a pessoa deste mundo físico. Vamos ver um bocadinho mais acerca disso. Mas a ideia gnóstica é que estavam as pessoas a um nível de perfeição e caíram por causa do pecado a um nível mais baixo de todos, que é o nível físico, e agora tem que libertar as pessoas deste nível físico do pecado para voltarem a um nível de perfeição. Vão ver? Esta é a ideia gnóstica. E por isso, para eles, o físico é pecado. Vejamos um bocadinho mais acerca disso. Por isso, de acordo com o gnosticismo, o espírito, eles chamam o espírito, uma coisa perfeita, espírito, se origina nos céus. Através do pecado, essa perfeição da vida que estava nos céus foi interrompida e veio descendo através de vários astros, por exemplo, do Saturno, do Vênus, esta astrologia ou cosmologia. E por isso estas ideias de cosmologia e astrológicas e coisas assim, isso é pagão. Não devemos estar envolvidos com isso, porque isso é do diabo. Mas, continuando então, essa ideia, essas pessoas, isto é a ideia gnóstica, de acordo com o gnosticismo, essas com o pecado ficaram manchadas, ficaram infectadas e este espírito então vai descendo das várias esferas astrológicas ou planetárias até chegarem à Terra, onde fica preso como almas individuais em corpos humanos, isto é, em corpos físicos. Uma vez mais, para eles o físico é igualado ao pecado. E por isso, de acordo com o gnosticismo, o destino do homem é que a sua alma volte a uma vida de perfeição no céu de onde veio. Esse aqui, este paganismo disto.
Portanto, o gnosticismo, de acordo com o gnosticismo, os laços humanos que temos com a vida materialística, com a vida física, têm que ser quebrados para a alma voltar para a sua, digamos assim, a sua perfeição nos céus, como eles pensam isso. Por isso é basicamente o gnosticismo. Por isso, para eles, ser uma boa pessoa, ou ser uma boa pessoa, por exemplo, esta é uma boa pessoa, ou esta é outra boa pessoa, não é nada acerca do que faz fisicamente. As duas estão separadas. Sim, uma pessoa pode ser boa pessoa, mas pode fazer coisas fisicamente más, porque o físico é o pecado, mas a pessoa é boa. Vê-se esta falta de relacionamento com os frutos. O que a Bíblia nos diz é: vocês os sabereis pelos frutos. Não pode separar os dois. Você tem que ter bons frutos. E vê-se como isto é pagão. Então, noutras palavras, o gnosticismo continuou com a tradição helenística, isto é, grega, porque os gregos, com as suas teorias, tinham estas de reinterpretar as religiões pagãs. O gnosticismo foi reinterpretar isso para dentro do cristianismo. O gnosticismo foi o processo de reinterpretar as ideias pagãs, helenísticas, quer dizer, gregas pagãs, mas eram gregas porque tinham vindo antes da Babilónia. Simplesmente os gregos adaptaram essas ideias helenísticas através do gnosticismo e depois, através desta maneira de reinterpretação, esta tradição grega, destes raciocínios, destas ideias, trouxeram isso para o cristianismo. O ato de trazer isso para o cristianismo é o que se chama o gnosticismo. Este gnosticismo, noutras palavras, é o raciocínio humano à parte de Deus. Lembra-se quando eu demonstrei aquele triângulo acerca da autoridade, e quando chegamos acima, mais acima, longe das palavras diretas da Bíblia, quando chegamos lá para mais para cima e começamos a ter o raciocínio humano à parte de Deus, a autoridade é praticamente zero. Porque, sim, não há nada errado com um bom pensamento, raciocínio humano, mas tem que ser de acordo com Deus, não pode ser à parte de Deus. Ora, os gnósticos assim viram-se ou se viam como uma reforma progressiva. Era uma maneira progressiva de tirar essas ideias pagãs e expor, não no judaísmo, mas na Igreja do Novo Testamento. É o que eles estavam a fazer através do gnosticismo. O gnosticismo também se baseava fortemente na teoria da revelação progressiva. Quer dizer, olha, Deus só revelou certas coisas por Jesus Cristo, mas revelou outras coisas por Paulo. E por isso, seguindo as instruções de Paulo, mesmo que Paulo rejeite alguma das coisas de Cristo, Paulo é mais progressivo, está mais correto e dá estas ideias dos paulinos que são melhores ou mais corretas do que as ideias de Jesus Cristo, ou que são mais avançadas. E isto é perigoso. Vejam, por exemplo, em 2 João, capítulo 9 e 10, 2 João, capítulo 9 e 10, não é capítulo 9 e 10, é versículo 9 e 10, porque não há capítulos em João, desculpem, 9 e 10 diz assim: porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, quer dizer, vai para além da doutrina de Cristo, isto tem esta revelação progressiva. Ora, estão a ver aqui como João já estava a ver estas ideias gnósticas a afetarem a Igreja, e por isso já estava a avisar a Igreja, através da sua epístola, a dizer: cuidado, todo aquele que ultrapassa, que vai para além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isto não é de Deus. Por isso diz, o que permanece na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como filho. Mas se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, traz outras ideias, outras teorias, não recebam, nem em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Nem lhes deis as boas-vindas. Por isso, os gnósticos acreditavam que os cristãos primitivos
poderiam ser salvos se, primeiro, recebessem este conhecimento da alma imortal, tivessem esta sabedoria intelectual da alma imortal que tinha de ser libertada do corpo físico, aceitassem esta graça de Cristo que podíamos ser libertados do físico, mas não importa que se façamos pecados no físico, porque somos libertados pela graça. Isto é uma distorção gnóstica da verdade. Vê-se que é uma distorção. E assim fossem libertados do engano da religião do Antigo Testamento. Porquê? Porque o Antigo Testamento era baseado na criação física e tudo que é físico é pecado, por isso tinha que ser uma religião errada, e é uma religião baseada nas leis de Deus. Oh, não, as leis de Deus não. Estamos libertados disto. Isto então estava a introduzir este conceito, esta ideia da libertinagem. Eu dei vários sermões, 3 sermões acerca do gnosticismo, e que vocês podem vê-los no site da igreja, Ora, aqui estou eu a demonstrar a vocês o site da igreja, e vocês precisam de selecionar este botão que diz sermões, para abrirem esta página. Depois, ali no título, precisam de entrar a palavra gnosticismo, e depois precisam de carregar no botão que diz aplicar. E pronto, imediatamente vão ver os sermões acerca do gnosticismo no site da igreja. Ora, este princípio de procurar qualquer outro sermão, se você mais ou menos sabe o título, ou uma ou duas palavras do título do meu sermão, você pode entrar esse título aí nesse campo título e tocar no aplicar e pronto, então vai ver esse sermão. Por isso é uma maneira de você procurar sermões acerca de vários temas no nosso site. Uma das ideias gnósticas, ou digamos assim, uma das seitas gnósticas, ou um dos conceitos gnósticos, era o docetismo. Nem todas as pessoas gnósticas acreditavam no docetismo, mas o docetismo era uma ideia, digamos assim, predominante no gnosticismo. Por isso, como diz, era uma das ideias mais comuns. Ora, essa ideia é a seguinte, que Jesus e Cristo não eram a mesma pessoa. Jesus era uma pessoa e Cristo era outra pessoa diferente. Vamos ver o que é que eles estão a dizer com isso. Muitos, mas nem todos os gnósticos, acreditavam nesta ideia que é o docetismo. Que Cristo era um ser espiritual que pousou ou que entrou sobre o homem Jesus, que era uma pessoa física. E quando Jesus ia morrer, pouco antes de morrer, saiu de Jesus. Se retirou pouco antes da crucificação e foi apenas Jesus que morreu na cruz. Ou no madeiro. E vemos aqui no 2 João 7, diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O que quer dizer que Jesus não vinha em carne? É porque eles estavam a dizer, olha, eles estavam a dizer que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Porquê? Porque eles estavam a dizer, olha, Jesus era uma pessoa e Cristo não veio na carne, simplesmente se pousou na carne, mas quando a carne, antes de morrer, Cristo se separou. E isso então é o anticristo, é a doutrina do anticristo. É estas pessoas que acreditam nessa ideia que Cristo, o Salvador, o Verbo, não sofreu. Isso é um ensino maligno, muito maligno. Com base nessa teoria, eles assim negam ou rejeitam a maior parte do ministério terreno de Jesus Cristo, alegando que o seu ensino, porque o seu ensino tinha sido ensino espiritual através do Cristo, que eles pensavam que eram duas pessoas diferentes, foi contaminado pela influência do seu lado material físico, que era do homem Jesus. E vejam aqui, por exemplo, em Judas,
1, versículo 4. Sim, há só um capítulo, mas Judas 4 diz assim: esses que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estão a negar a Cristo. Por isso vemos que estas doutrinas, estes conceitos gnósticos já estavam a entrar na igreja e por isso é que estes epístolos já estão a avisar o povo contra isto. E por isso, estas igrejas, estas ideias, os cristãos da era de Éfesos odiaram, rejeitaram, não aceitaram. Mas, conforme o tempo passou, vamos ver que isto acabou por entrar na igreja e afetar a igreja mais tarde. Ora, havia vários grupos, digamos assim, gnósticos, além do docetismo. Havia os simonianos. Os simonianos eram aqueles que vieram do mago Simão. Nós sabem a história do mago Simão, que foi batizado e depois queria receber o Espírito Santo, que lhe dessem dinheiro e isso tudo. E esse mago Simão foi uma pessoa que depois foi para Roma. E aí, em Roma, durante o reinado do imperador Cláudio, afetou a igreja, levando estes ensinos falsos dele, gnósticos, para a igreja. Ele e um dos seus discípulos, Menander, ensinavam uma teologia docética, isto é, do docetismo. Ora, daí veio o ensino que Simão, muitas pessoas pensam, olha, foi Simão Pedro, mas foi Simão o Mago que formou a igreja em Roma, que veio a ser o que nós chamamos hoje da Igreja Católica. E por isso muitos atribuem a Pedro, mas na realidade foi Simão o Mago que veio a ser a raiz da Igreja Católica Romana. Depois também há outra seita, é os Nicolaitas. Acredita-se que os Nicolaitas foram fundados pelo bíblico Nicolau, um dos homens que foram ordenados como diáconos, mas vemos mesmo na lista dos diáconos aí em Atos 6, versículo 5, ele foi o último a ser mencionado, porque o primeiro é aquele que estava mais perto de Deus, o Estevão, que foi perseguido e foi martirado, sofreu a morte por um martírio, mas depois vê-se que o último foi o Nicolau. E dizem que, possivelmente, que os Nicolaitas foram uma seita que foi fundada por este homem que estava na igreja, mas que acabou desviando-se da verdade. Acerca dos Nicolaitas, temos evidências de Ireneus, no livro de Contra as Heresias, de Hipólito, no livro de Refutação das Heresias, e o livro da História Eclesiástica de Eusébios. Eusébios é o que fornece mais informações acerca dos Nicolaitas. O ensinamento básico e subjacente do nicolaísmo é que alcançar uma espiritualidade interna deve-se ignorar a espiritualidade externa, isto é, material. Quer dizer, tem que haver esta separação do espiritual do físico, digamos assim. É o docetismo, como eu expliquei há pouco. O que eles, portanto, estavam dizendo é que a espiritualidade não é encontrada na experiência material da vida, nem em nenhuma das regras que a Bíblia ou qualquer pessoa usa para tentar legislar sobre conduta material. Por isso eram pessoas que dizer, olha, não queremos regras. Não, não gostamos de regras. Vocês já viram pessoas a dizer, não queremos regras? Cuidado. Se existem pessoas a dizer, não queremos regras, não queremos leis, cuidado. Não querem submeter às autoridades, cuidado. Porque isso é um espírito de rebelião. O que eles estavam a dizer é que esta espiritualidade não era encontrada na experiência material da vida.
sim, as coisas materiais da vida, sim, é pecado, não te importes com isso. O importante é que somos melhores pessoas espirituais, não precisamos de regras, olha essas regras, eu não preciso obedecer às regras, mas sou uma pessoa espiritual melhor. Já viram isto afetar a igreja? Porque afeta, irmãos, afeta. Analisem-se a vocês próprios, por isso é que estes ensinos estão aqui para dizer, ouve o que o Espírito está a dizer às igrejas. Está a afetar isto a você ou não? Está isso a afetar a sua comunidade ou não? Preciso ver isso. Por isso, os nicolaítas, em qualquer momento durante o seu período da evolução, começaram a optar, a aceitar esta indiferença à vida material. Conforme o tempo foi passando, chegou um tempo que começaram a ser indiferentes à vida material. E por isso deu a eles uma licença para desobedecer, uma licença para ceder, uma licença para não estar ligado à lei de Deus e abrir a mão e ceder, isto é, permitir iniquidade, permitir pecados, permitir promiscuidade. Isto é que nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos cuidado que isto não aconteça conosco. Não pensem, olha, isto não vai acontecer comigo. Cuidado, irmãos. Mas cuidado. Por isso, em outras palavras, o gnosticismo se tornou uma desculpa para o pecado. Como lemos há pouco, em Judas 1,4, é esta uma libertinagem da graça e negam o nosso soberano Jesus Cristo. Mas vejam em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Porquê? Porque essas pessoas começam a fazer pecados, começam a desobedecer às leis de Deus, e o que é que se passa? Agora, o que se passa às outras pessoas à volta da igreja, começam a ver isto e dizem, olha, se isto é a igreja de Deus, como é que essas pessoas podem ser cristãos? Diz, irmãos, isto acontece, cuidado, torna-se uma desculpa para o pecado, e então, como diz aqui, como lemos aqui em capítulo 2, versículo 2, por causa deles será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade é maldito, pessoas dizem mal do caminho da verdade. Vê-se aí, isto é muito perigoso, irmãos. Por isso é que diz, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mas a primeira igreja de Éfeso rejeitou este falso ensino. Mas lembrem-se, isto foi crescendo. E mais tarde veio a afetar a igreja de Deus, principalmente durante o período de Pérgamo. Não vamos ver esse período hoje, mas vamos ver noutra lição. Mas veio a afetar a igreja e, como sabemos, isto está afetando a igreja hoje. Estas igrejas pagãs. O cristianismo está completamente infectado com isto hoje em dia. Bem, então vamos ler acerca da igreja em Esmirna, que é a segunda igreja. Pouco se fala acerca da igreja Esmirna, só há 4 versículos no livro do Apocalipse acerca desta era da igreja ou desta região, mas Esmirna era uma grande, como uma cidade, era uma cidade rival de Éfeso, da cidade de Éfeso, eram, digamos assim, vizinhas, e era também conhecida como uma cidade muito bonita, talvez a cidade mais linda da Ásia, que hoje chamamos a Turquia. Era chamada, por isso, o ornamento da Ásia, a coroa da Ásia, ou a flor da Ásia. E, como uma cidade, estava muito bem situada, porque estava ao fim da estrada que vinha das províncias internas. Como vemos aqui, havia estas províncias internas aqui na Turquia, isto está claro, é a Turquia aqui, vinha estas províncias internas, e havia uma estrada que vinha das províncias internas, que ia direta para Esmirna.
E vemos aqui também, estava ao lado de um rio, está ali este rio Hermanos, um bom rio, e aqui era um vale. Este vale era um vale muito próspero, dava muita comida e tudo, e por isso, ao longo deste rio, havia muita afluência, as pessoas estavam bem afluídas financeiramente. E também havia uma grande enseada aqui do mar, vês aqui o mar que entrava, existia uma grande enseada, e quer dizer, como se fosse uma língua grande aqui do mar, e aqui dentro estava a cidade bem protegida, por isso se houvesse uma invasão podiam fechar aqui, e nenhum outros navios invasores entravam lá, era bem protegida. Por isso era um porto bem protegido, não só para guerras, mas também de mau tempo, porque o mau tempo afetava o mar, mas aqui o mar era bem protegido para eles. E por isso é uma cidade próspera, mas, por outro lado, era uma cidade que era conhecida porque o povo dessa sociedade tinha muitas coisas pecaminosas, muita maldade, e eram muito opostos ao evangelho cristão do primeiro século, por isso causando muita perseguição na igreja dessa era, desse primeiro século, primeiro e segundo século, estavam a ser perseguidas, muito perseguidas como cristãos, dando por isso um exemplo de uma era que veio nas idades depois, que representava em que houve muita perseguição à Igreja de Deus. Por isso vamos a ler aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 8, que é o início acerca da carta a Esmirna, que diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e que reviveu. Isto é um ponto interessante, irmãos, porque primeiro Cristo é eterno. Ele era Deus que existiu eternamente e que existirá eternamente. Vocês podem ler, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele existiu eternamente. E ele era Deus. Ele era da forma de Deus. E que de vontade própria se esvaziou e que não era usurpação nenhuma se chamar igual a Deus. Não era usurpação, não era nenhuma falsidade ideológica, não era nenhum estelionato ser igual a Deus. Mas ele realmente morreu. Isto é um ataque a estas ideias gnósticas. Lembram-se que eu disse que o docetismo dizia que Cristo tinha pousado no homem Jesus e que Cristo nunca tinha morrido. Ora, aqui está a dizer é que ele é eterno e ele morreu, foi morto. Por isso aqui está um ponto direto a atacar esta ideia do cética ou do docetismo. E também em termos de que ele tem a chave da vida, porque ele é aquele que ressuscitou. Cristo ressuscitou. Esteve morto, mas ressuscitou. Porquê? Porque o Pai o ressuscitou. Porque ele estava morto, estava mesmo morto, não podia ressuscitar-se a si próprio. Mas o Pai que estava vivo o ressuscitou, porque ele não tinha pecado e assim abriu o caminho para nós podermos salvos. Por isso, tanto o Pai como o Filho são ambos a trabalhar de mão em mão, mão dada, a ajudar para nós sermos verdadeiros cristãos e para sermos salvos. Estão a trabalhar mão em mão. E por isso a igreja em Esmirna podia antecipar uma completa vitória por causa da ressurreição. E todos nós podemos antecipar completa vitória por causa da ressurreição de Cristo. E por isso, para eles, era uma palavra de grande encorajamento, porque esta congregação estava passando por grandes dificuldades. Porque, como disse, esta cidade era uma cidade perseguida. Mas estava a dizer isto para uma era futura da igreja, que também seria perseguida. Outro ponto interessante, a palavra Esmirna vem da palavra mirra, que é um perfume doce usado para o noivo. Vem, por exemplo, em Cântico, capítulo 3, versículo 6, está a falar do noivo, e Salmos 45, versículo 8.
vejamos aqui Salmos 45, versículo 8, que é muito interessante ver aqui este salmo. Salmos 45, versículo 8. Salmo 45, versículo 8. Vamos começar a ler do versículo 6 para ler o contexto. Estás aqui. O teu trono, ó Deus. Ora, vocês podem ler isto também em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: o Pai disse a Jesus Cristo: o teu trono, ó Deus. Quem está a falar é o Pai, que disse ao Filho: o teu trono, ó Deus. Por isso vemos aqui que Jesus Cristo era Deus. O próprio Pai o chamou, ó Deus. É para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, este é Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recedem a mirra, representando ao noivo, que é Cristo, que é o noivo, preparando-se para as bodas do noivo com a igreja, as bodas da igreja. Diz assim: aloés e cássia de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Por isso está a dar aqui, a simbolizar o noivo, que é Cristo, para se casar com a igreja. E por isso usava este digamos assim, perfume doce, e por isso esmirna dá um significado que era um doce para Deus, porque embora estavam a ser perseguidos, estavam a fazer coisas que eram agradáveis a Deus. Por isso, lê-se em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Sim, porque estás a ter estes problemas e por causa disso estás a perder possibilidades de ter dinheiro ou muito dinheiro, coisa assim, és pobre. Mas por outro lado, és rico espiritualmente. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ora, alguns pensam, podem dizer, olha, pensa que se dizem judeus, por isso se dizem judeus. Mas estamos a falar aqui de uma situação que aqueles que são judeus espiritualmente. E por isso eu acredito que esteja aqui a falar de pessoas que sejam judeus espirituais. Ora, sim, o que vemos aqui é que essas pessoas estavam a ter a fidelidade perante provações, mas que estavam a ter problemas contra pessoas que estavam a infiltrar a igreja e estavam a atacar a igreja, não com judaísmo, mas estavam a infiltrar a igreja com docetismo, com estas ideias pagãs da Babilônia que vieram através da Grécia e estavam a tentar influenciar a igreja, este docetismo. E por isso vemos Policarpo, que digamos aqui foi o ministro ou o pastor da igreja em Esmirna, que ele, quando era jovem, tinha sido um discípulo do apóstolo João. Ele, em outras palavras, ele conhecia João cara a cara. Tinha sido treinado por João quando era jovem. E ele exortou os cristãos a continuar a guardar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, e como um memorial da morte de Cristo, e debateu contra o bispo de Roma, isto é, que veio a ser, que hoje em dia se chama a Igreja Católica, o bispo de Roma, Anicetus, que propôs a celebração da ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. E vemos por isso as lutas, a perseguição que eles estavam a ter era não contra judeus, não contra o judaísmo, por isso que diz aqueles que se dizem judeus,
espiritualmente, isto é, que se dizem serem verdadeiros cristãos, mas que não são, porque estavam a ser influenciados por estas ideias pagãs, ou, em outras palavras, pelo gnosticismo. E por isso vimos, Cristo disse no versículo 8, aquele que, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, estava a atacar o gnosticismo, porque o gnosticismo estava a afetar a igreja. Policarpo foi, uns anos depois, foi queimado na fogueira e perfurado com uma lança por se recusar a aceitar estes falsos deuses dos imperadores romanos. Por isso vê-se esta ideia de Roma vindo, sendo digamos assim, a afetar a igreja como uma perseguição. Por isso a perseguição que eles estavam a ter não era neste período do judaísmo, mas era uma perseguição do docetismo. E na realidade o que veio acontecer mais tarde à igreja cristã foi estas ideias pagãs que se infiltraram pela igreja e acabaram por ser parte integral da igreja, como hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia as pessoas guardam dias santos que são santos, entre aspas, que são pagãs, como o dia de Natal, que é pagão, a Páscoa, de domingo de Páscoa, que é pagão, e estes ovos e os coelhinhos e estas coisas todas são pagãs. Irmãos, é esta influência que afetou a igreja e que eles já estavam a lutar. E afetou a igreja de quem? Destas pessoas que se diziam judeus. Porque o verdadeiro judeu é aquele que é dentro, espiritualmente, no coração. Mas não são verdadeiros judeus espirituais. São, ao fim de contas, da igreja do diabo. Porque estão a seguir estas ideias pagãs. Mas estas pessoas estavam a lutar contra isto. E por isso, embora fossem pobres, espiritualmente estavam ricas, porque estavam a rejeitar, estavam a lutar contra isto. E por isso foram perseguidos. A igreja de Éfeso rejeitou e os puxou para fora da igreja. Estes, como eram mais pequenos, tiveram que se defender e foram perseguidos. Mas mantiveram-se fiéis. Mantiveram-se fiéis. Estes blasfemadores, como eu disse, sim, na realidade, podiam ser judeus. Podiam ser judeus. Judeus por nascimento. Mas não verdadeiros judeus espirituais. Mas, olhando a esta parte da história, como olhando à outra fase, à outra carta da igreja que vai seguir, e olhando ao que aconteceu historicamente ao cristianismo, o cristianismo foi afetado, como vocês sabem, hoje em dia, foi afetado pelo paganismo. Sim. Hoje em dia, também há o judaísmo a tentar afetar a igreja. Não estou a dizer que não existe. Mas aqui, nesta fase principal aqui, é esta ideia docética. Sim, há certas ideias judaicas que hoje em dia estão a tentar infiltrar na igreja que não estão corretas, porque o próprio Paulo lutou contra o judaísmo. Isso é correto, não vamos esquecer isso. É importante sabermos isso. Mas aqui é que vamos ver que os avisos que receberam, que era, como vemos, por exemplo, em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o mistério da iniquidade que já opera. Qual é este mistério da iniquidade? O mistério da iniquidade é dizer, olha, vocês são perdoados e tudo, não precisam obedecer à lei, não precisam de obedecer à lei do Antigo Testamento, são libertados pela graça de Cristo, não precisam de obedecer às leis. Esses são os filhos do diabo, vocês leem João, 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 10, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que seguem a prática do pecado, são filhos do diabo. E por isso essa blasfémia que a igreja estava a experimentar, estava a passar por esta, estava a ter uma experiência através disso, estava a ter esta experiência na vida, na igreja primitiva, nesses anos particularmente em Esmirna, era
que acreditavam, afirmavam seguir a Deus e a Cristo, mas que estavam a seguir as doutrinas contra a lei de Deus, isto é, antinominianas. E doutrinas contra a lei de Deus, que eram doutrinas gnósticas, do gnosticismo que afetou o cristianismo. E depois diz no versículo 10 e 11, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará antes vós, alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por isso temos aqui uma exortação e uma promessa. Uma exortação dizendo que vai haver perseguição e até alguns se vão para a prisão e até alguns serão mortos, mas não vão sofrer, está aqui a promessa, não vão sofrer a segunda morte, vão ter a vida eterna. A vida eterna, porque a segunda morte não vai destruir o espírito do homem. Como diz aí a palavra surre, em grego, em Mateus 10, versículo 28. Vamos ver então Mateus 10, versículo 28. É importante verem isto. Mateus 10, versículo 28. 10, versículo 28. Não temeis os que matam o corpo físico. Sim, vocês não tenham medo daqueles que vão matar o corpo físico na primeira morte, porque na primeira morte o corpo físico morre. Mas não podem matar a alma. Ora, a alma aqui é uma tradução incorreta, porque a palavra grego na concordância, a palavra 5590, e que a palavra grega é surrei, quer dizer, o sopro da vida. Mas este sopro da vida não quer dizer que é simplesmente a respiração, porque está a falar que não podem matar a respiração. O que quer dizer? Está a falar que não podem matar o espírito do homem. E eu tenho sermões no site acerca do espírito do homem. Se vocês usarem, como eu expliquei, entrem em espírito do homem, ali onde diz o título do sermão, e entrem, carreguem no botão aplicar e vão ver esses sermões acerca do espírito do homem para entenderem o espírito do homem de uma maneira mais profunda. Mas, por isso, não tenham medo daqueles que matam simplesmente o corpo, mas que não podem matar o espírito do homem. Sim, porque quando morremos, Deus guarda o espírito do homem. Isto é simplesmente, digamos assim, uma gravação espiritual, entre aspas, uma gravação espiritual de todas as nossas características, quer dizer, é uma guarda, digamos assim, do nosso ADN espiritual, das nossas experiências que tivemos na vida e que é guardado. Quando somos ressuscitados, essa gravação guardada, como se fosse num pendrive espiritual, é posto de volta num corpo humano novo. Se for na primeira ressurreição, será um corpo espiritual, e então esse corpo então vai então ser a pessoa que era. Porquê? Porque tudo que a pessoa tinha aprendido e vivido estava guardado estava reservado, guardado nesse espírito do homem, que é posto de volta nesse corpo novo. Se for na primeira ressurreição, será um corpo espiritual que não terá direito à segunda morte. E por isso é que vemos, também antes aquele, isto é o Pai, Jesus Cristo, aquele que pode fazer perecer no inferno, outra palavra mal traduzida, porque o grego é Gehenna, Gehenna que é o fogo de Gehenna, que é o lago de fogo, que pode fazer perecer no lago de fogo tanto o surre, isto é, o espírito do homem, como o corpo. Quer dizer, na segunda morte, o espírito do homem e o corpo vai desaparecer. Vai ser queimado completamente. Vai ser destruído completamente. E por isso está aqui a dar uma exortação e promessa, aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, aqueles que são fiéis e que estão a ser fiéis à verdade, mesmo debaixo de pressões para serem puxados para se desviarem da verdade, vão receber vão herdar a vida eterna, o reino de Deus, e não vão ter a segunda morte. Não sofrerão dano da segunda morte,
quer dizer, que vão viver eternamente. Acerca do ponto de 10 dias, a Igreja, durante aquela era, durante aqueles primeiros anos apostólicos, digamos assim, durante o primeiro e segundo século, à volta desse período, ou talvez até o terceiro século, ao início do terceiro século, por uns anos, até anos, nos primeiros anos até o ano 100, até o ano 200, até o ano 300, esses primeiros 3 séculos, não encontram um período de 10 dias, ou digamos assim 10 anos, mas se por isso considerarem simplesmente a Igreja como a viver durante esse período, desses primeiros 3 séculos, não encontram 10 anos de perseguição, mas encontram talvez 10 períodos de perseguição de imperadores romanos. Mas, por outro lado, se formos ver a Igreja de Esmirna como representante profética da segunda era da Igreja, isto é, não é desta primeira era, porque a primeira era era a era de Éfeso pelos primeiros 300 anos. Possivelmente, eu estou a dizer cerca de 300 anos, como eu disse há pouco, estas datas é, digamos assim, uma especulativa, é uma possibilidade, não é uma afirmação bíblica direta, não sabemos exatamente quando são estas idades, mas olhando ao que aconteceu historicamente, estamos a ver que possivelmente esta segunda era da Igreja foi durante os anos 300 até os anos 650 da era corrente. Possivelmente tenha sido durante esse período. E por isso, se a Igreja de Esmirna é tida como representante profética dessa segunda era, quer dizer, dos anos 300 a 650, então vemos um período de 10 anos, porque lemos, por exemplo, em Números 14, 34, que o ano profético, um dia representa um ano, é quando os israelitas foram espiar a terra e trouxeram más notícias e espiaram por 40 dias, então Deus deu-lhes um castigo por 40 anos. E vem dizendo um ano por cada dia. E, assim, e também vê-se na profecia de Ezequiel, capítulo 4, versículo 5 a 7, em que o profeta teve que deitar um certo número de dias de um lado e um certo número de dias do outro lado, e disse, por cada dia será um ano. Então, levando esse período, Eusébio, este escritor Eusébio, descreve uma desordem muito virulenta existia e por muito tempo afligia a Igreja. Como lemos há pouco, não sei se lembram, mas lemos que, por exemplo, o Policarpo foi destruído já no segundo século por causa da Páscoa, por defender a Páscoa, e foi atacado e foi ataque com Roma e não quis submeter aos impérios romanos e acabou por ser morto. Mas já havia esta disputa acerca de quando observar a Páscoa. Enquanto uma parte afirmava que o costume judaico quanto ao tempo da Páscoa, isto é, de observar a Páscoa no dia 14 do calendário hebraico, devia ser respeitado, outra parte dizia que não. A controvérsia continuou igualmente dividida entre essas duas partes. Foi finalmente Constantino que convocou um Conselho Geral, o que veio a ser chamado o Conselho de Niceia, no ano 325 da Era Corrente. Então, nesse Conselho, a Páscoa foi discutida, e então foi decidido que disseram que não temos nada em comum com os judeus, e foi determinado pelo julgamento comum de todos que a festa da Páscoa deveria ser mantida em e sempre no mesmo dia. E sempre no mesmo dia. E por isso então decidiram observar a Páscoa sempre no mesmo dia, isto é, no domingo de Páscoa. Então o Conselho de Niceia decidiu, sobre a sua autoridade, o Conselho, que a Páscoa devia ser celebrada no domingo, isto é, no domingo de Páscoa, e a Páscoa do dia 14 do calendário hebraico devia ser proibida. Não só fizeram isso no Conselho de Niceia, também fizeram que tinham que observar o domingo em vez do sábado. Aqui vê-se o começo do que vemos a conhecer, bem, já tinha começado há muito tempo, mas basicamente é a desobediência às leis de Deus. Mas a marca da besta é uma desobediência às leis de Deus. E aqui está, ao sinal
o sinal que é representado, o sinal de Deus, que é o sábado, e a marca do diabo, que é o domingo. Mas, basicamente, representa desobediência às leis de Deus. Desobediência às leis de Deus, isso é que é a marca da besta. Mas é tipicamente representada como forçar o domingo nas pessoas. Então, isso vê-se assim que a igreja foi perseguida, porque alguns não quiseram obedecer a isso, e então o catolicismo, a Igreja Católica, ficou então uma religião oficial de Roma e forçou isso. Porque aqueles que não aceitaram isso, então Constantino proibiu a realização de serviços ocultos em qualquer casa privativa ou privada ou em qualquer local. E por isso as pessoas tiveram que fugir. Fugiram daí. E por isso, depois do ano 325, foram perseguidos com muita força, foram perseguidos por muita força. Por isso vemos aí esses 10 dias representando esse período de 10 anos que foi desde o Concílio de Niceia até à morte de Constantino. Houve esse período de 10 anos. E por isso vemos que, ou concluímos que, foi durante este período que a Igreja, a era de Esmina, começou por causa disso. Então, como eu disse, estes anos que a Igreja, a era de Esmina começou de 300 até 650, ou mais ou menos aí, é simplesmente vendo pelo que a Bíblia diz, que representa esta era da Igreja, e alguns acontecimentos que aconteceram. E por isso é que chegamos a essa conclusão possível dessas datas. Não estou a dizer precisamente que é nessas datas. Estou a dizer que temos uma ideia que possivelmente foi nessas datas. E por isso só nos dá simplesmente uma ideia que para nós podermos seguir esta história da Igreja. Daí então começou um período de fuga da Igreja por 1260 anos. Ora, irmãos, não estou a dizer que a era de Esmina foi por 1260 anos. Não, porque houve outras eras que seguiram. Mas eu estou a dizer que esta primeira era foi a Igreja que foi perseguida, mas que não absorveu estas ideias, digamos assim, pagãs. A era seguinte, que é a era de Pérgamo, que vamos ler noutra lição, essa era então aceitou isso e começou a integrar isso na Igreja. E por isso então vê-se que é outra era diferente, que sim foi ainda durante os 1260 anos de fuga, mas foi outra era que não só foi perseguida, mas começou a aceitar essa infiltração na Igreja. Ora, o que aconteceu quando esta perseguição, durante esses 10 anos, iniciou, porque não podiam ter cultos em casa nem nada, imediatamente aí é como a Igreja fugiu para vales e montanhas da Europa e da Ásia Menor. Por exemplo, montanhas onde é hoje a Suíça e áreas da Ucrânia e dessas regiões montanhosas na Europa Central. Por isso diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por isso são princípios para nós também. Não foi só para essa segunda era da Igreja, mas é para nós, no futuro. Nós, em qualquer idade, temos que olhar e temos que ver. Estamos a ser fiéis à doutrina, mesmo quando pessoas nos perseguem? Estamos a ser fiéis, mesmo quando pessoas nos perseguem? Temos que ter cuidado com isso. Porque diz que o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da sua morte. Meus irmãos, assim eu estou a concluir o estudo hoje e quero agradecer muito a vocês por terem seguido este estudo e até ao próximo estudo. E agora vamos concluir com uma oração final.